Na aula de hoje, iremos trabalhar com o volume do paralelepípedo. Para trabalhar com o volume, nós multiplicamos as três dimensões, que é comprimento, largura e altura, ou área da base vezes a altura. Então, para o volume do paralelepípedo, eu representei aqui por A, B e C, onde o A é o comprimento, o B é a largura e o C é a altura. Aqui eu poderia ter representado por outras letras. E para calcular o volume desse sólido geométrico, nós multiplicamos o comprimento vezes a largura vezes a altura. O V aqui é de volume. Então, vamos resolver aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. O exemplo 1 diz o seguinte: calcule o volume de uma caixa em que suas dimensões são 6 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Então, como ele fala em três dimensões diferentes, nós estamos trabalhando com um paralelepípedo. Então, eu vou colocar aqui a fórmula que o volume é igual a A vezes B vezes C. Então, ele disse que o meu comprimento mede 6 centímetros, a largura mede 8 e a altura mede 3 centímetros. Então, o volume é simplesmente a multiplicação dessas três dimensões, comprimento, largura e altura. Então, fazendo a multiplicação aqui, 6 vezes 8 vai ser 48. 48 vezes 3 é 144. Como é centímetros, ficará centímetros ao cubo. Nós multiplicamos três dimensões, por isso que fica centímetros ao cubo. Se for metros, ficará metros ao cubo, certo? Sempre que a gente trabalha com volume, a unidade de medida ficará elevada ao cubo. O exemplo 2 diz o seguinte: considere uma caixa de água em formato de um paralelepípedo reto retângulo, totalmente cheia, com volume de 56 metros cúbicos. Calcule o comprimento dessa caixa, sabendo que sua largura é 4 e a altura é 2 metros. Então, se a gente observar aqui, ele disse que o volume é 56 metros. Então, aqui nesse exemplo, nós não iremos procurar o volume, porque eu já tenho o valor de V. V é 56. Ele também deu o valor da largura e deu o valor da altura. Ele quer saber quem é o valor do A, que é o comprimento. Nós temos que a largura é 4 e a altura é 2. Então, eu vou colocar esses dados aqui na fórmula, certo? Lembrando que para esse exemplo, ele não está procurando o volume. A questão já me disse aqui, ó, que o volume é 56 metros cúbicos. Então, vamos lá. O volume é igual a A vezes B vezes C. Então, nós vamos fazer a substituição dessas letras, né, pelos valores que a gente tem aqui correspondentes. O V, na minha questão, é volume, então ele é 56. É igual a... O A nós não temos, então a gente vai baixar ele aqui. O B é 4 e o C é 2, certo? Então, como é que a gente resolve uma equação desse tipo? Aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Eu tenho que descobrir o valor do meu A. Então, eu baixo 56, coloco a igualdade, baixo A. Primeiro, eu vou multiplicar 4 vezes 2, que é 8. Como eu quero saber o valor do A, esse 8 vai passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 56 dividindo por 8 é igual a A. 56 dividindo por 8 é quanto? 7. Logo, o meu comprimento é A igual a 7 centímetros. No exemplo 3, nós temos o seguinte problema. Calcule o volume de um bloco retangular, sabendo que suas arestas medem 0,8, 1,2 e 3,1.
Então, nós temos aqui, quando ele fala em arestas, são a medida do comprimento, da largura, da altura, certo? Então, ele já deu aqui na fórmula, né, praticamente. Então, nós temos que V é igual a A vezes B vezes C. Então, o volume vai ser igual a 0,8 vezes 1,2 vezes 3,1, certo? Multiplicando essas três dimensões, a gente fica com... Vamos fazer a multiplicação aqui do lado. 0,8 vezes 1,2. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 0, 0, então eu baixo 1. 1 vezes 8, 8. Então, somando aqui, nós vamos ficar com 6 e 1 mais 8, 9. Como aqui tem duas casas decimais, então eu vou contar dois números, né? Da direita para a esquerda e posicionar a vírgula. Então, fica 1, 2, e aí eu acrescento 0. Então, essa multiplicação aqui resultou em 0,96. Agora, eu vou multiplicar 0,96 vezes 3,1. Multiplicando aqui, ó, vezes 3,1. 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 9, 9. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 9 dá 27, com 1 dá 28. Somando, baixa o 6. 9 mais 8, 17, vai 1. 1 mais 8, 9, aí eu baixo 2. Duas casas decimais e uma casa, totalizam 3. Então, da direita para a esquerda, eu vou contar 3 números e posicionar a vírgula. 1, 2, 3. Então, o volume desse bloco é 2,976 centímetros cúbicos. Por que aqui não ficou ao cubo? Porque aqui a gente não estava procurando o volume, a gente estava procurando o comprimento, por isso que ficou apenas o centímetro. Mas sempre que for volume, virá elevado ao cubo. Boa aula e bons estudos!